Bom, vamos destrinchar esse material de hoje porque a premissa é no mínimo surpreendente. Com certeza. É daquelas análises que mudam a nossa perspectiva. Exato. Porque, pensa bem, se a gente sair pelas ruas hoje perguntando para as pessoas qual é a maior ameaça à sobrevivência da humanidade no século XXI, as respostas vão seguir um padrão bem óbvio, né? Sim, a gente ouviria muito sobre a crise climática, o aquecimento global, pandemias. Isso, ou até coisas menores do dia a dia, tipo poluição, microplásticos na água, gorduras trans. E claro, todas essas são preocupações físicas e ambientais super válidas. Mas a nossa investigação profunda de hoje foca no material que vai para um caminho completamente diferente. Muito mais profundo, eu diria. Sim. O argumento central das fontes que a gente reuniu é que a ameaça mais letal para a nossa sobrevivência não está do lado de fora, não é externa, é interna. É a nossa própria mentalidade e, fundamentalmente, a nossa saúde mental. E para contextualizar para quem está acompanhando a nossa análise, o material que a gente está dissecando hoje é a transcrição de uma aula universitária bem densa. É o módulo final de um curso superior focado especificamente em psicologia positiva. E a nossa missão aqui é justamente mapear os pontos dessa aula para tentar entender por que a humanidade parece estar perdendo a capacidade de ser feliz. E o texto explica como a psicologia moderna passou mais de um século olhando para o lado errado, focando só na doença. E o mais legal, na minha opinião, é que vamos desconstruir aquele mito de que a evolução humana é baseada só na brutalidade e na lei do mais forte. Nossa, essa parte da evolução é fascinante. Mas antes de chegar lá, vale o gancho sobre o quão urgente isso se tornou. Não é mais papo de corredor de universidade. Logo no início da aula, o professor lembra de um fato muito revelador. A ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou o dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade. E não é uma daquelas datas comerciais inventadas para vender cartão, né? Não, de jeito nenhum. O próprio professor que deu essa aula representou a comunidade científica nesse evento na ONU. O que isso mostra pra gente é que a busca pela felicidade e a crise de adoecimento mental viraram questões de segurança e saúde pública global. É tratado com a mesma seriedade de um surto viral. Totalmente. E quando a gente olha para os dados que a aula traz, a ficha cai. Eles citam um estudo gigante do Laboratório de Comportamento e Big Data da Universidade de Tsinghua. Esse estudo é impressionante. Muito. Os pesquisadores pegaram análises de publicações, livros e textos indexados pelo Google, para rastrear palavras ao longo do tempo. E eles não olharam só para a última década, eles voltaram até o ano de 1800. Mais de 200 anos de registros escritos. E o que eles descobriram é que estamos ladeira abaixo em 2 indicadores, né? Em queda livre. O primeiro indicador é a frequência com que a humanidade discute o sentido da vida. Ou seja, aquele questionamento de propósito, a busca existencial, sumiu. Está desaparecendo do nosso vocabulário e da nossa prioridade. O que faz a gente questionar como estamos medindo o nosso sucesso como civilização. E o segundo indicador que despencou nesse mesmo período de 200 anos foi o Índice de Atitude Positiva. A humanidade, concretamente, tem registrado menos alegria, menos esperança nos textos, menos otimismo. E a aula não joga só os dados na mesa. Ela aponta os responsáveis. O texto destrincha 3 grandes culpados por essa crise moderna de infelicidade. E o primeiro deles é a ascensão do utilitarismo e do darwinismo social. O utilitarismo meio que dominou a nossa cultura desde a Revolução Industrial. Exato. Focamos 200 anos na ideia da lei da selva. O utilitarismo diz que tudo precisa ter uma utilidade prática e gerar lucro. Se uma emoção ou uma atitude não te dá uma vantagem competitiva, ela é inútil. E quando a sociedade inteira opera achando que a vida é só uma competição implacável por recursos... A saúde mental é a primeira coisa que vai pro ralo em nome da produtividade. Perfeito. Vai pro ralo. E isso puxa o segundo culpado do texto, que é o individualismo extremo. É quase uma consequência, né? Se a vida é uma competição brutal, você foca em se salvar. O texto descreve muito bem como a gente trocou o nós e os nossos pelo eu e mim mesmo. Sim.
Perdemos o amortecedor da tribo. Exatamente isso. Antigamente, a comunidade absorvia o choque do sofrimento. Hoje, as batalhas psicológicas são lutadas no isolamento. O que nos leva ao terceiro culpado, o preço altíssimo da urbanização. A migração do campo para a cidade. É inegável que trouxe medicina, conveniência, conforto. Mas o custo invisível que o professor aponta foi a destruição das redes tradicionais. O interior tinha restrições morais fortes, mas também davam um senso de pertencimento inabalável. E a vida urbana acabou jogando todo mundo numa armadilha. A aula chama de armadilha psicológica moderna. A gente vive espremido no meio de milhões de pessoas numa metrópole, mas a solidão é gigantesca. É uma moralidade vaga, cheia de pressão, onde o indivíduo não sabe bem o seu lugar. E é aí que o assunto escala para a geopolítica. Porque enfrentar isso não é mais só mandar a pessoa a ter resiliência. O texto cita que grandes líderes mundiais perceberam o tamanho do buraco. Por exemplo, a revista Time revelou em abril de 2009 que o presidente dos Estados Unidos tinha mais de 20 psicólogos aconselhando o governo. Sim, e o David Cameron, primeiro-ministro britânico na época, tinha uma dúzia de especialistas em psicologia positiva na equipe. O material cita até o sonho chinês, que junta desenvolvimento, cultura e beleza, e como isso depende diretamente do suporte dessa ciência. E aqui, vale a gente fazer uma pausa muito importante. Para quem escuta a nossa análise, a fonte menciona esses governos de diferentes espectros políticos, desde presidentes americanos até as políticas na Ásia. Mas o nosso objetivo não é endossar, criticar ou tomar partido de nenhum modelo político, seja de esquerda ou de direita. Claro. O nosso papel aqui é só relatar a informação das fontes de forma imparcial. Exatamente. A ideia é mostrar um fato incontestável apresentado no texto, que gerir a saúde mental das populações virou uma política de Estado essencial, independente de quem está no poder. Tentar governar uma nação inteira exausta e deprimida simplesmente não se sustenta. Não se sustenta de forma alguma, mas isso traz um questionamento para a própria área da psicologia. Se a felicidade é tão vital, por que a ciência demorou tanto para focar nisso? A aula expõe um viés negativo gigante do Ocidente. Esse dado é um daqueles que deixa a gente de queixo caído. Para provar esse viés, o texto cita o Tal Ben-Shahar, que deu aquele curso famosíssimo sobre felicidade em Harvard. Ele mapeou as publicações científicas e descobriu que a proporção de artigos sobre psicologia negativa, focados em depressão, ansiedade e medo, contra os de psicologia positiva, sobre esperança e resiliência, é de 8:1. 8 estudos focados na doença, para cada um focado na saúde. É um absurdo. É como tentar entender o que faz um avião voar estudando apenas os destroços de acidentes aéreos. E aí o professor cita o Abraham Maslow, que foi pioneiro em criticar isso. Maslow questionava como a gente pode definir o que é uma mente normal se a gente só estuda os distúrbios. E é nesse cenário que o Martin Seligman entra para virar o jogo. A fonte detalha como Seligman ficou famoso no começo da carreira, estudando algo muito pesado, que é o desamparo aprendido. É um conceito doloroso, mas muito real. Muito. É quando um indivíduo passa por situações ruins repetidas, onde ele não tem controle nenhum e a mente dele aprende a não reagir. A pessoa simplesmente aceita o sofrimento e desiste. Isso destrói a saúde mental. Mas o grande estalo do Seligman foi perceber que tirar alguém desse buraco da depressão não deixava a pessoa feliz. Deixava ela só menos triste. Zero sofrimento não é igual à felicidade, né? E por isso, quando ele virou presidente da Associação Americana de Psicologia, ele propôs uma revolução. Ele disse que o século XXI tinha que ser o século da psicologia positiva, focar nos pontos fortes, nas virtudes e na moralidade para a sociedade prosperar. O mais lindo dessa virada que o texto mostra é que essa nova ciência ocidental, na verdade, está só comprovando o que a sabedoria tradicional ensina há milênios. Sim, a conexão com o Oriente é fortíssima na aula. Muito. O budismo já falava sobre treinar a mente, sobre consciência atencional, para não cair na espiral da negatividade. O taoísmo foca muito no alívio da pressão, em deixar as coisas seguirem seu fluxo natural. E a ética confucionista, com a figura do nobre cavalheiro, fala sobre integridade.
Ou seja, os corações e mentes positivas sempre foram a base da sabedoria ancestral. E entender que essa sabedoria tem uma base real, empírica, prepara o terreno porque eu acho que é o momento de maior clareza de todo o material. A terceira seção do texto traz o argumento evolutivo para a positividade. O momento que a ficha cai de vez. Exato. Porque a gente costuma aceitar uma visão muito errada do darwinismo. Uma visão cínica de que a evolução é só competição impiedosa, sobrevivência do mais apto e violência. O professor explica que isso não é só triste, é cientificamente falso. Entram aí a seleção sexual e a seleção cultural. É perfeito para ilustrar isso. Né? Porque se a evolução fosse só sobreviver fisicamente, um pavão macho com aquelas penas coloridas e gigantescas seria um desastre. A cauda pesa, atrapalha para fugir, chama a atenção dos predadores. Pela lógica bruta, essa característica deveria ter sido extinta. Mas não foi. Porque a seleção sexual falou mais alto. As fêmeas escolhem procriar com os machos que têm a plumagem mais exuberante e bonita. A beleza e a atração moldaram a evolução tanto quanto a força. E na humanidade, a cultura também define a nossa evolução. E aí o professor apresenta uma linha do tempo evolutiva de 60 milhões de anos para provar que a positividade é biológica. O primeiro ponto que ele destaca é a nossa postura erguida. Levantar do chão mudou tudo. Mudou a nossa visão literal do mundo. A gente parou de focar o olhar no chão, procurando comida ou ameaças rasteiras, e passou a olhar para frente, abertamente, para o horizonte. A biologia abriu a nossa mente para a perspectiva e para o futuro. E essa postura erguida desencadeou uma reação em cadeia anatômica, que é o segundo ponto. É fascinante. Por andarmos em pé e por causa do peso e da gravidade, a pelvis feminina teve que se estreitar ao longo dos milênios. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro estava ficando maior. Essa combinação tornou o parto humano incrivelmente perigoso. E gerou bebês que nascem prematuros em relação a outros animais, né? Exatamente. A nossa cria nasce completamente indefesa e vulnerável. Isso forçou uma mudança radical na seleção dos parceiros. A fêmea não podia mais escolher um parceiro só pela agressividade. Ela precisava de machos mais protetores, responsáveis, que ficassem por perto para ajudar a cuidar desse bebê tão frágil. Ou seja, o material conclui de forma brilhante que o amor, o compromisso e a responsabilidade se tornaram vantagens competitivas evolutivas. A gente não sobreviveu apesar do amor. A gente sobreviveu por causa do amor. É o nosso trunfo biológico. E o terceiro passo evolutivo que a aula traz reforça ainda mais essa conexão. A nossa pele exposta. Nós perdemos a maior parte dos nossos pelos. Essa pele sensível tornou o contato físico frequente muito mais prazeroso. O carinho e o abraço viraram gatilhos hormonais para a felicidade e para manter o bando unido. O que nos leva ao quarto ponto da evolução, o nosso cérebro gigante. A fonte deixa bem claro que esse cérebro não cresceu para a gente fazer cálculo ou inventar roda, mas sim para criar a linguagem, aprender indiretamente e, acima de tudo, ter empatia. A gente não precisa aprender tudo errando e começando do zero, porque a gente absorve a cultura. E a base dessa empatia é biológica e inata. O professor conta uma história muito boa sobre isso com um bebê de 2 anos e meio. Adoro esse exemplo da aula. Imagina a cena. A mãe entra na sala, não fala nada, mas começa a olhar debaixo do sofá, atrás da porta, visivelmente procurando algo. O bebê de 2 anos e meio acompanha o olhar da mãe, infere o estado mental dela e solta. Você está procurando os seus sapatos? O nome disso na psicologia é teoria da mente. A capacidade de entender que o outro tem pensamentos e intenções diferentes das suas. É a base da empatia. Uma criança minúscula já faz isso porque são 60 milhões de anos de programação. E entender essa nossa máquina biológica nos leva diretamente para a seção final da nossa análise. O texto constrói uma ponte genial entre a nossa biologia, a emoção de reverência ou assombro e a arquitetura. Essa parte me deixou pensando por horas depois que li. Faz a gente questionar tudo ao nosso redor. O professor lança a pergunta: por que a humanidade, independente da religião ou da cultura, constrói templos no topo das montanhas? Por que a gente ergue catedrais gigantescas com tetos altíssimos
ou grandes monumentos nas praças, como o Monumento aos Heróis do Povo? Parece só uma escolha estética ou demonstração de poder político, mas não é. Tem uma resposta puramente fisiológica. O professor explica o papel do nosso nervo vago. O nervo vago é essencial aqui. Ele conecta o cérebro a vários órgãos vitais e gerencia o nosso sistema parasimpático, nossas respostas de calma. A aula explica que a anatomia humana funciona de um jeito muito específico. Quando a gente ergue a cabeça, levanta o queixo e estica a parte da frente do pescoço para olhar algo grandioso. A gente literalmente estica o nervo vago. Isso. O nervo vago se abre e é estimulado mecanicamente. E isso engatilha uma resposta química imediata que faz a gente se sentir mais ético, em paz, positivo e conectado. A gente olha para cima fisicamente e se sente elevado moralmente. E para fechar esse argumento com chave de ouro, o material cita o filósofo Immanuel Kant. Kant resumiu isso de forma poética, sem nem saber da neurologia envolvida. Ele dizia que as duas maiores maravilhas do universo eram os céus estrelados acima de mim e a lei moral dentro de mim. E a biologia, no fim das contas, prova que o Kant estava sendo literal. Olhar para os céus estrelados fisicamente liga a lei moral dentro do peito. É muito forte isso. É uma síntese incrível. Demais. E para resumir a nossa investigação de hoje, fica muito claro que essa atitude positiva e essa empatia não é um truque de autoajuda moderno inventado por gurus para vender livros. É o resultado direto de 60 milhões de anos de pressões evolutivas. Com certeza. Nós ficamos em pé, olhando para o horizonte, fomos obrigados pela biologia a amar e cuidar dos nossos e nos conectamos quando olhamos para a grandiosidade. E sabe, recapitulando tudo isso, essa nossa adaptação maravilhosa, o nervo vago, o olhar para cima, me vem um pensamento que vai além do texto original, mas que eu sinto que é uma reflexão necessária para todo mundo que acompanhou nossa conversa até aqui. Manda. Uma provocação final para a gente pensar o melhor jeito de encerrar. A gente acabou de ver que toda a nossa anatomia nos recompensa com empatia, felicidade e moralidade quando nós expandimos o peito e olhamos para cima, para o horizonte e para as estrelas. O simples ato físico ativa tudo isso. Mas aí a gente olha para a nossa era moderna, o século XXI. O que é que a gente faz o dia inteiro hoje em dia? Fica de cabeça baixa. Exatamente. Nós passamos grande parte da nossa vida acordada, com os ombros encolhidos, o pescoço curvado para baixo, olhando fixamente para uma tela luminosa de 15 centímetros nas nossas mãos. Nossa, verdade. Então, se olhar para cima e expandir a postura ativa, as nossas vias de felicidade coletiva. O que essa nova postura crônica na modernidade, de ficar de cabeça baixa, está fazendo com a nossa biologia? Será que nós estamos encolhendo o nosso nervo vago e atrofiando a nossa própria capacidade biológica de ser feliz? O design dos nossos dispositivos pode estar literalmente nos reprogramando para longe da empatia. Fica aí essa provocação imensa para a nossa audiência refletir. Muito obrigada pela companhia nessa nossa exploração de hoje e até a próxima análise.